Vamos hoje para mais um vídeo do nosso canal Plenamente Feliz. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Vamos entender um pouco como isso funciona? Meu nome é Cláudia Biancalana. Para quem não me conhece, sou programadora neurolinguística e coach. Estou aqui hoje para conversar com vocês e explicar um pouco sobre a inteligência emocional. E para que a gente entenda melhor como funciona, eu gostaria que vocês analisassem uma coisa. Imaginamos o nosso cérebro dividido em duas partes. O nosso lado esquerdo, onde é o nosso lado racional, e o nosso lado direito é onde o nosso lado emocional. O lado das alegrias, do sentimento, da felicidade, da elevação, né? E o lado em que nós temos que pensar como agir, como conduzir as coisas, né? O nosso lado mais matemático, mais frequente, né? Esse é o lado nosso esquerdo do cérebro. O que é mais importante que eu passe para você é que esses dois lados são muito importantes. Se eles andarem em equilíbrio, paralelo, lado a lado. Esses dois lados juntos é aonde encontramos a nossa inteligência emocional. Muitas vezes nós agimos com a raiva, ficamos bravos, para você entender. Então lá no trânsito, o trânsito tá muito complicado e de repente uma pessoa veio e te fecha e você não estava esperando, você freou e já ficou nervoso e foi lá com aquela emoção e já começou a xingar e a brigar. Ixi, olha aqui quem tá aparecendo aqui. Um rabinho só, um rabinho por enquanto, o Theo, mas ele vai continuar aí com a gente. Aí você tá lá naquele trânsito e briga e xinga o outro porque ele te fechou onde já se viu. E você, às vezes, não parou para analisar e pensar de uma outra forma. Que pessoa inconsequente, quando me fechou, poderia ter causado um acidente, né? A gente pode pensar dessa forma, a gente pode escolher modificar os nossos pensamentos e escolher boas ações. Em todo o lado mal, ver um lado positivo. Às vezes a pessoa não pensou no que ela fez, ou às vezes ela estava com uma pressa, como todos estamos, mas às vezes para ela saber qual era a necessidade dela de fazer aquilo que fez. Em vez de julgarmos a pessoa, podemos não julgar, mas falar do ato dela, que ato inconsequente poderia ter causado um acidente. Sem que com isso se deixe manifestar em você aquela raiva, aquele sentimento ruim. Porque não vai te trazer alegrias você ficar desse jeito. Aí você chega em casa depois do serviço de um dia cansado, acontece isso no trânsito, aí você já chega em casa naquele estado emocional nervoso e não consegue digerir, de repente você encontra lá uma coisa que esteja no meio do caminho e você se esbarra naquilo e já não gosta, aí sua mulher ou seu marido fala um oi e de repente te pergunta uma coisa e você já tá lá, fica bravo. E aconteceu tudo por quê? Porque lá no trânsito alguém te fechou e você se deixou tomar por uma raiva, por um sentimento ruim. Quando nós agimos através da inteligência emocional, nós passamos a entender que a gente pode mudar a nossa forma de ver o mundo. A empatia, né? Se colocar no lugar do outro, a atitude não é legal, existe muita coisa errada no trânsito, mas nem por isso preciso xingar e preciso deixar que o outro interfira na minha vida. Isso é deixar de ser vítima de uma situação e passar a ser o protagonista, modificando as suas atitudes, modificando as suas ações. Isso é ter inteligência emocional. Quando às vezes estamos lá no trabalho e acontece alguma coisa que não dá para que a gente faça de uma forma como gostaria, aquilo está emperrado, e aí de repente o chefe vem e te cobra, e aí é mais fácil você falar assim, porque o outro não me permitiu, não é porque não é responsabilidade minha fazer isso, e como que eu poderia fazer? Dentro da parte que te cabe,
Esta é a pergunta. O que você poderia ter feito para modificar aquele cenário? Isso se aplica na sua casa, com a sua família, isso se aplica no trânsito, isso se aplica em todos os lugares, com a sua família também. Quando nós temos inteligência emocional, deixamos as duas partes andarem juntas. Minha avó costumava me dizer assim, quando a gente ficava nervosa, ela falava assim: conta até 10. Quando você terminar de contar o 10, não vai mais nem lembrar que você ficou nervosa. Conta até 10. E saía. E hoje eu não entendia nada, mas hoje eu entendo que se de repente acontecer uma coisa que me tira do sério, eu tenho a escolha de deixar aquilo me elevar com raiva para outro caminho, ou eu posso pensar, quando eu conto até 10, eu deixo a minha mente, que é o meu lado racional, trazer a memória qual é a melhor maneira de agir, e não aquele lado emocional que é bravo e que quer fazer aquilo na hora. Às vezes estamos bravos, né? E magoamos o outro, ofendemos o outro, porque precisamos de colocar aquele sentimento, aquela raiva para fora. Se você tivesse esperado um pouquinho, tivesse um pouquinho de inteligência emocional, tivesse respirado, posso esperar mais um pouco para responder essa questão? Posso pensar um pouco na melhor resposta e daqui a pouco conversamos? Ia se esfriar os ânimos, acalmar a mente e de repente a gente passa a perceber que aquilo que a gente tinha dado tanta atenção, tinha ficado tão bravo, poderia ser resolvido de outra forma. Isso se chama inteligência emocional. Isso se chama autorresponsabilidade. Entender que podemos, através das nossas atitudes, modificar a nossa vida. É isso que eu quero que você leve. Quais são as historinhas que você está contando para você? O que você tem acreditado? Que você é vítima do outro ou que você é o protagonista? Pense aí como você se encontra hoje. De repente, você está numa vida parado, está sem motivação, está sem saber para onde correr, e você vai falar que a dificuldade porque o trabalho não vem, às vezes é um desemprego, você vai falar que o salário que te oferecem no mercado é pouco, você vai falar que você vai sempre arrumar o outro, trazendo um papel de vítima. A minha pergunta agora é: o que cabe a você mudar essa história? Qual é a parte que você pode fazer para modificar esse cenário, trazendo felicidade? Busque conteúdos na internet, vídeos na internet, onde falem sobre inteligência emocional. Tem muito conteúdo, tem muito audiobook para quem não gosta de ler, mas gosta de ouvir, né? Tem audiobooks falando sobre inteligência emocional. E eu incentivo que você faça isso, né? Lê um livro do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Ele é fantástico e ele explica muito bem sobre isso. Por isso que chamam ele de o pai da inteligência emocional. Sugiro que você vá lá, busque esse conteúdo, aprimore, modifique e transforme a sua vida. Tenha novas atitudes, novos gestos e novos objetivos para que sejam alcançados aí na sua vida, trabalhando junto entre a razão e a emoção. Os dois juntos vão ser uma coisa maravilhosa na tua vida e eu tenho certeza disso. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu joinha e contribua para que outras pessoas possam ver e chegar a esse conteúdo. Às vezes é necessário, estão precisando de escutar sobre isso. E também, se você gostou, quiser compartilhar, ou inscreva-se no nosso canal para que outros conteúdos que eu venha colocar, você seja notificado para que você possa acompanhar.
Tem um vídeo da semana passada, para quem não viu ainda, corre lá e verifique. Minha gratidão e meu desejo para você é que sejamos todos realmente felizes.